eu acho que vão querer recuperar, né? Pois muito bem. Iniciando a gravação agora, ok. Então, nossa aula 14, hoje 23 de junho, né? E o que a gente planeja para hoje, né? A gente está nesse último módulo, como era de se esperar, né? No final da disciplina, que a gente fala sobre relatório, né? Então, só para retomar um pouquinho, como é que a gente chegou no relatório, a gente estudando os textos, né? Os textos acadêmicos a gente escolheu 4 gêneros acadêmicos, né, para debater aqui na disciplina. O primeiro deles foi resumo, e houve uma progressão, né? Eu acho que vocês perceberam que um gênero escolhido acabava implicando no próximo, né? Então a gente começou com o resumo, estudamos então, né, o formato e por que fazer resumo e alguns movimentos necessários, né, para a realização do resumo. Depois a gente foi para resenha, né? E a gente percebeu como que a função de resumir está também presente na resenha, então por isso que um era necessário antes do outro, né? Em seguida a gente pensou um pouquinho rapidamente sobre o projeto, né? E a gente não se debruçou muito nessa coisa do projeto, porque em outros momentos aqui do curso vocês vão se debruçar muito mais, né, sobre essa coisa do projeto, e o projeto desemboca, então, nesse relatório, né, no relatório de pesquisa, e o relatório de pesquisa, então, é como um gênero guarda-chuva, que, de certa forma, acaba abarcando a resenha, né, de alguma forma a gente pode apresentar breves resenhas dos textos lidos no relatório, né? Eu acho que vocês perceberam isso, né? De como é necessário a gente poder sintetizar textos que a gente leu de outras, né? De outros autores, apresentar o nosso posicionamento a respeito desses outros textos, dessas outras pesquisas, enfim, que são realizadas, a fim de poder relatar a nossa própria pesquisa, né? Então veja como é uma progressão para a gente poder chegar no relatório. Tá? Então, hoje a gente vai ver 2 modalidades de relatório, né? A gente vai ver um relatório oral e um relatório em formato de pôster, né? E aí a gente vai discutir, então, o texto que eu pedi a leitura para vocês, né? Sobre o TCC, depois de muita polêmica na aula passada, né? De vai ler, não vai ler, vai ler, não vai ler o texto do TCC. Eu tô lembrada dos teus 3 pontos, tá, Gabriela? Pode deixar que eu não esqueci. Gabriela referendou que a gente podia ler o texto, né? Já você vai me matar. Não, mas ele acabou de sair, ele não está escutando agora, ele acabou de sair. Deve ter Você dado... que pensa, Ah, você... tu voltou! Ele está sempre aqui, ele está sempre ouvindo. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona o TCC aqui no curso de letras, e aí eu vou pedir licença, então, para aqueles colegas, né, 2 ou 3 colegas que não são do curso de letras, porque aí eu vou falar um pouquinho especificamente de como que funciona o TCC no curso de letras, e aí essa parte vocês vão mais ou menos precisar se informar lá com os professores dos cursos respectivos de vocês, tá bom? Então tem só essa partezinha aí da disciplina que vai ficar um pouquinho... Quer dizer, a disciplina toda foi específica para letras, né? Mas, de toda forma, essa é mais pontual mesmo, tá? E aí, então, a gente vai assistir, né, um vídeo. E isso é um gênero muito novo, né? É um gênero que surgiu durante a pandemia, né? Então, surgiu no ano passado essa ideia de que os relatórios podem ser gravados em vídeo, né? Então, essa ideia de que na impossibilidade de estarmos todos numa mesma sala, né, para que cada um possa apresentar a sua pesquisa realizada, né? Então, ano passado a gente percebeu que muitos congressos acabaram adotando esse posicionamento de então grava um vídeo de até tantos minutos para apresentar o seu trabalho e esse vídeo fica disponível, né? E o ENIC,
aqui da UFPB foi nesse formato também no ano passado, né? ENIC é o quê? É o Encontro de Iniciação Científica, né? Então, a UFPB, entre os meses de outubro, novembro, normalmente em novembro, ela realiza, então, o ENEX, que é o Encontro das Bolsas de Extensão, o ENIC, que é o de Iniciação Científica, o ENID, que é de Iniciação à Docência. Tem mais algum que eu esqueci? Eu nunca nem ouvi esses que a senhora falou, imagina. Tá, porque aí... Isso, Matheus, que legal. Isso. Porque aí é o momento em que todos os bolsistas e os voluntários, as pessoas que participaram de projetos durante o ano todo, se reúnem para contar o que foi que fizeram, né? Então é o momento de prestar conta, sim, os bolsistas são avaliados, então tem professores que avaliam os trabalhos. O Protut, eu acho que o Protut participa do ENID, Leila, que é de iniciação à docência, né? Como é tutoria, os monitores e tal participam do ENID. Isso, é. Então, quem faz parte de monitoria, do PIBID, da residência pedagógica, do Protut, do PET, né? Desses programas assim participam do ENID, que é a iniciação à docência. Então, não, assim, no final das contas, para mim o trabalho é o mesmo, mas são programas diferentes, porque a tutoria é um programa que a universidade lançou especificamente para disciplinas com muita retenção. Então, assim, tem tutor, aqueles professores de cálculo, né, das disciplinas, você sabe que cálculo reprova 80% da turma sempre, né? Não sei se vocês devem ter alunos, colegas, aliás, que fazem essas disciplinas de cálculo 1, 2, 3, cálculo referencial, cálculo não sei das quantas aí. E aí, então, essas disciplinas têm muita retenção, tipo essas, assim, cálculo e outras coisas assim, e aí, então, pode ter tutor. Então, é um programa um pouco distinto. Mas, enfim, a função é a mesma, né? É alunos auxiliando outros alunos. Tá? Mas o tutor, ele dá aulas paralelas à disciplina, então tem um horário, o aluno da disciplina se inscreve, participa das aulas, é um pouco diferente, mas enfim. Teoria da poesia? É isso, Camila. Vocês já passaram por essa, gente? Teoria da poesia? Ou Camila está assustando vocês? Só no P3? Então tá. Mas tem muita retenção. Tipo, eles comentam que é o cálculo de letras, porque realmente tinha muita retenção antes das monitorias para tudo. Tá? Eita, então tá. Se preparem para o P3, viu? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, pronto. Aí o que a gente fez aqui? A gente selecionou um desses vídeos. Então, ano passado, esses programas todos não podiam, né, se reunir para fazer as suas apresentações e para serem avaliados. Então, tinha a opção dos bolsistas, enfim, né, das pessoas que precisavam apresentar, gravar um vídeo de até 5 minutos falando sobre a sua pesquisa que foi realizada. Lembra que é na iniciação científica, então, o aluno participa de um projeto guarda-chuva, que é o projeto do professor, mas ele desenvolve um pedaço da pesquisa, ele tem um plano de trabalho para ele, né? E aqueles que participaram da conversa ali que Lucas e Camila prepararam sobre os programas acadêmicos aqui da UFPB devem, né, devem lembrar que isso foi comentado também, né, da iniciação científica. Bom, nós selecionamos, então, um desses vídeos, tá, que está disponível no canal do YouTube da universidade, né, e é um vídeo da área de letras, tá, é um vídeo que foi produzido por uma bolsista do professor Fábio Bezerra, tá, ela vai se apresentar, vocês vão ver tudo isso. E a nossa intenção nós vamos olhar esse vídeo como um relatório feito oralmente. E porque é isso, né? Então, ela está relatando aquilo que ela fez, tem o apoio dos slides, né? O apoio visual. A gente não vai ver ela, a gente vai ver só os slides, então, eu sinto falta disso, de ver a pessoa apresentando, né? Mas, enfim. E aí, a gente vai
tentar observar. E aí a gente vai fazer isso coletivamente, tá? Nós vamos assistir isso de forma coletiva, eu vou tentar passar aqui para você, se não der, cada um vai até o canal do YouTube e assiste, tá? Então a gente vai ver os objetivos da pesquisa, se ela menciona objetivos da pesquisa, a gente vai ver se ela menciona qual é a justificativa, tá? A gente vai ver se ela menciona a metodologia da pesquisa que ela fez, a gente vai ver se ela apresenta os resultados e também analisa, né? Lembra que na aula passada a gente percebeu que esses movimentos, eles acontecem muito misturados, né? Integrados, à medida que vai apresentando, vai também analisando. Mas aí eu quero que vocês percebam se, só um minuto, que vocês percebam se ela faz essa apresentação à medida que ela analisa também como que ela apresenta, tá? E se tem também essa parte das considerações finais, tá? Enquanto eu tô falando aqui, eu tô pensando que talvez seja melhor cada um assistir por conta. O vídeo tem 5 minutos, a gente dá uns 7 minutos, porque aí vocês vão assistindo, pausam na parte que precisar pausar, não entendi essa parte, volta, né? Então a gente pode dar uns 7 minutinhos para cada um assistir. Pode ser assim? Fica melhor? Porque aí cada um vai no seu ritmo. Só um minuto. Beatriz. Você está escutando mamãe aqui do lado, é? É a sua aluna querendo tirar uma dúvida com a senhora aí. É, né? Pronto. Aí a aluna foi não recebeu a atenção da professora aqui e foi-se embora. Tá? Então, a apresentação está disponível nesse canal aí, tá? Vejam se o link está funcionando, se vocês conseguem acessar ele, por favor. Tá? Então, daqui a pouquinho eu chamo vocês, tá? Então, alguma dúvida da tarefa? Tudo bem? Pronto, vamos lá então.
Vocês conseguiram assistir? Estão assistindo ainda? Como é que tá aí? Assistindo ainda. Pronto, eu acho que deu tempo, né? Assistir pelo menos uma vez e identificando algumas coisas aí. Primeira pergunta que não está no roteiro. O que acharam da pesquisa? Da pesquisa, não da apresentação, da pesquisa que a moça fez. Excelente. Eu achei muito interessante ela ter escolhido esse tema. Nunca passou pela minha cabeça, assim, pesquisar ou entender o que estava acontecendo nessa coisa da representação do professor. Que bom que vocês gostaram do tema. E a gente tem aqui na UFPB, ela menciona, né, no final da apresentação o GEPLAN, que é um grupo de pesquisa justamente sobre, eu não sei o que GEPLAN, grupos de estudos, tem alguma coisa que eu não vou dizer exatamente o que é, de gramática visual, alguma coisa assim, mas enfim, é composto pelo professor Fábio, pelo professor Anderson e pela professora Elaine, né? E eles três, os alunos, os seus orientandos e tudo mais, né? E eles estudam, então, gramática visual, fazem análise crítica do discurso, né? Bem dentro dessa área aí que vocês assistiram aí. Um trabalho bem interessante. Então, é um trabalho bem consolidado aqui na UFPB, essa linha aí, né, de pesquisa também. Pronto. Sim, voltado para a linguística. Totalmente, Marcos, isso mesmo. Me digam o que vocês acharam da apresentação, do modelo de apresentação. Falar a pesquisa em 5 minutos com esse vídeo. Como é que foi? O que vocês acharam? Algo inovador. Eu acho que ela conseguiu passar tudo que eu não sei se é tudo que ela queria, mas para mim ficou, como a Rose falou, também gostei do modelo e eu acho que foi suficiente para ela passar a ideia da pesquisa, da gente fazer a gente entender, né, a pesquisa. Também achei, a dinâmica foi muito boa, professora. E a gente assistindo dá vontade de ver mais e achar que sempre vem uma surpresa a cada página, né? A cada slide que ela vai passando, né? A gente fica sempre aguardando o próximo, né? Achei bem interessante. A dinâmica é maravilhosa. E vocês sabem que eu tive a impressão, a primeira vez que eu assisti, que foi assim, eita, ela tá falando muito rápido, tá difícil de entender, assim, tá muito, né? Aí depois eu me lembrei disso, não, mas é um vídeo, assim,
Se está difícil de entender, eu posso pausar, voltar um pouquinho e escutar de novo, né? Coisa que na apresentação presencial a gente precisa ter mais cuidado com essa velocidade com que passa, né? Por exemplo, o slide onde ela fala do objetivo geral, ela passa assim rapidíssimo. Oi, passou? Pera, calma, né? E aí, se fosse numa apresentação que não estivesse sendo gravada, eu já ia dizer, ei, peraí, volta, que isso aí é importante, deixa eu processar um pouco para poder, né? E aí, então, a possibilidade desse texto, né, do vídeo, né, que a gente pode parar, processa e continua, né? Eu não gosto quando tem muito texto nos slides, mas não tenho base para falar, pois estou vendo sobre metodologia da pesquisa agora. Quer falar mais sobre isso, Jéssica? Não. Tá bom. Jéssica, normalmente muito texto, a apresentação, né? Assim, muito texto nos slides, realmente ele perturba o público, né? Quem está assistindo, né? Porque aí você fica preocupado em ler, e isso acontece na análise, quando ela está falando, quando ela, né, apresenta as capas, e aí começa a aparecer textinhos do lado, e aí pessoas que com mais idade como eu têm certa dificuldade em pensar assim, tá, mas eu leio ou eu escuto, né? Eu presto atenção no quê, né? E aí... Eu também tenho muita dificuldade com isso, quando eu estou apresentando, se eu vou colocar muito texto no slide, porque eu tenho que ler e tenho que apresentar informações novas. Isso, Jéssica. Então, assim, ali no caso dela, né, eu fiquei assim, tá, e aí tem que parar, aí o que eu faço, né? Parei, li ali, aí depois eu escuto que ela vai falar sobre aquele, e aí eu percebi que tem relação, né? Que à medida que ela vai falando, vai aparecendo as caixinhas ali com os textos, né? Mas é e ali no caso dela, como ela só tinha 5 minutos, foi uma estratégia muito inteligente para conseguir dar conta de uma pesquisa de um ano todo, né? Mas no caso, então, colocar um bloco de parágrafo assim no slide, eu também, só quando for muito necessário mesmo, quando for um conceito que eu quero apresentar com calma, né? Mas eu concordo contigo, Jéssica, que essa coisa do ter muito texto nos slides, ele acaba atrapalhando, e aí a apresentação, a gente corre o risco de que a apresentação acaba virando só, eu vou ler o que está nos slides, porque os slides estão tão completos e tem tanto texto que eu vou gastar o tempo todo só lendo isso, né? Não, era 5 minutos o vídeo, Tereza. E foi exatamente 5 minutos, né? Foi muito bem cronometrada a apresentação dela. Ela deve ter ensaiado muito para conseguir fazer isso, cravado. Exatamente. Professora, eu também tive a impressão, quando ela estava mostrando as capas de revista, quando ela mostrou a pesquisa, você meio que acha que ela vai mostrar um pouco mais, mas ela já é bem objetiva, selecionando as que ela vai querer falar sobre. Então, eu acho interessante também o modo como ela trabalha as imagens que ela fez no slide. Mas isso tudo tem a ver com a limitação de tempo, né? Com certeza, se ela tivesse 15 minutos para apresentar, que normalmente né, quando é presencial, ela faria diferente, né? Tenho certeza de que ela se debruçaria muito mais por mostrar as capas, né? Isso tudo que a gente percebeu aí, né? Mas é um gênero novo, né? É um gênero assim, vídeo como relatório é novo, né? Então a gente está aprendendo a fazer ainda também, ainda mais condensado em 5 minutos. Oi, Ingrid, bem-vinda. Espero que você esteja bem. Melhorando e se recuperando, tá? Ingrid, a gente assistiu um vídeo com um relatório, tá? De iniciação científica, e agora a gente vai começar mesmo a análise desses pontos que estão aí na tela, tá? Então, me digam, ela falou sobre os objetivos da pesquisa, né? O que vocês entenderam aí desses objetivos? Quem quer falar ou eu chamo alguém? Vou chamar.
Lívia, quer contar para a gente o que tu viu dos objetivos? Professora, o que eu notei era justamente o que estava explícito no vídeo, só que é justo essa parte de objetivo e justificativo que acaba me confundindo um com o outro. O restante eu consigo perceber, assim, é óbvio para mim, mas o objetivo e justificativo eu sempre confundo. Ai, que bom que eu chamei você, então, para você trazer essa dúvida. Muito bem. Então, quem é que ajuda a Lívia aí? Onde é que no texto tinha objetivo e aonde no texto tinha justificativo e qual é a diferença dos dois? Vamos tentar esclarecer isso? Quando eu digo no texto, é no vídeo que a gente acabou de assistir. Isso também é um texto, né? E ela bem explica, né, que é um texto multimodal. No começo do texto dela, ela explica qual é o tipo de texto que ela está produzindo, né? É um texto multimodal. Então, é um texto, sim. Vamos tentar entender nesse texto, então, onde é que ela fala de objetivo e onde é que ela fala de justificativa. Se é que ela fala de justificativa, não sei, vocês perceberam alguma justificativa? Maria Vitória, quer ajudar? Tá bom? Olha que essa justificativa tá difícil de sair. Moisés, quer ajudar? Professora, Sim, Cláudio, pode falar. eu entendo que no início do vídeo, a aluna ela apresenta a necessidade, a importância, a relevância desse estudo, entendeu? Eu entendo quando ela está introduzindo o vídeo, né, expondo a relevância, a importância, a necessidade, a atualidade, ela está justificando a razão dela ter se dedicado a produzir esse trabalho, entendeu? É a leitura que eu faço. Após ela anunciar o tema, o orientador, tudo direitinho, entendeu? Ela começa a expor a relevância e a necessidade de se apreciar o que ela está apresentando. Bem a leitura, aquela justificação. Ok, então vamos lá. Maria Eduarda vai falar, depois Cris. Professora, o objetivo, no caso, seria ela apresentar essa temática. Mas aí tem um momento que ela fala sobre como a mídia influencia nessa imagem do professor. No caso, isso seria uma justificativa para ela realizar essa pesquisa? É uma boa pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder coletivamente. Cris, fala um pouquinho sobre isso que tu escreveu aí no chat, por favor. Então, não é uma coisa certa, né? Mas foi o que eu entendi. Que, por exemplo, o objetivo dela era falar sobre essa questão da representação dos professores na mídia, no caso, ela escolheu das revistas, as capas de revista, e as justificativas ela mostrando os argumentos para essas representações, ou seja, como ela explicou que em uma das capas o professor ele é visto como vítima e na outra ele já é visto como o culpado. Foi o que eu pude entender. E ela também falou um pouco sobre alguma coisa das imagens que eu não peguei, infelizmente, agora. Mas, Cris, quando ela já está lá nas capas, isso ainda é justificativo ou já é resultado? Bom, eu entendi que seria um começo da justificativa. Ainda? Tá. Então a gente tem que botar os resultados junto aqui nessa conversa. Bom, a gente tem que falar de todos os passos aqui, então. Quem mais? Sim, faz sentido, Lívia. Uhum. Gente, olha só. Então, o objetivo é aquilo que eu quero fazer. O que eu vou fazer, tá? Então, é aquilo que eu me proponho a fazer. No caso dessa pesquisa que a gente está olhando aqui, né, desse relatório, ela anuncia que ela vai analisar como as capas de revista criam representações de professores, né? E aí, quem está com o vídeo aberto ali no 1 minuto, dá exatamente 1 minuto, 59 segundos, 1 minuto, ela está nesse slide aí,
falando sobre isso, né? E aí ela desdobra esse objetivo geral em objetivos específicos. Então, isso ela está respondendo a pergunta o quê? O que ela quer perguntar? O que ela quer responder? O que ela quer perceber? Só um minuto. Eu já ia perguntar se esses objetivos específicos seriam a justificativa, porque depois disso ela já pula para a metodologia. Eu acho que a justificativa ela não colocou assim tão explícita, mas a gente entende. Porque o que eu entendi é que ela queria representar isso porque ela achava que influenciava na imagem que as pessoas têm dos professores. Foi o que eu entendi. Ela também fala dessa necessidade, né, das diferentes formas de comunicação em que o professor está inserido nas redes sociais, né, dentro de várias mídias, né, até mesmo o próprio vídeo dela, como é multimodal, de uma forma diferente, era uma forma também de inserir o professor dentro desse contexto. Eu entendi isso como uma breve e simples justificativa, né, de por que está fazendo aquele trabalho, para mostrar de que forma os professores estariam inseridos dentro dessas mídias, né, de várias mídias sociais, e a utilização dela e a qualidade de como se utiliza essas mídias, né? Isso, então veja como ela começa a apresentação dizendo o seguinte, o texto multimodal é isso. Então ela apresenta o conceito, né? Por exemplo, na nossa pesquisa, a gente tem que entender bem, a gente teria, né, que entender bem o que são emoções, né, o que a gente está entendendo por emoções, o que a gente está entendendo por afeto, o que a gente está entendendo por ensino remoto. Então, são esses conceitos com os quais a gente lida. E ela conceitua. Então, é como se fosse, assim, uma revisão da literatura, né, uma fundamentação teórica muito breve, muito curtinha, ela faz ali no começo. Tá, o que é o texto multimodal. Mas, junto com isso, ela já vai apresentando também por que estudar o texto multimodal. Que é quando ela fala, o texto multimodal está em todos os lugares, né? Então, e aí ela vai entrando justamente nisso que vocês estão falando aqui, né? De que como que o texto, e que capas de revista, então, são textos multimodais. Então, vê como ela vai se aproximando, né? Ela começa, texto multimodal é isso, capa de revista é texto multimodal. Certo. Por que analisar a capa de revista relacionada a professores? E aí, Jansen falou ali, né, que esses textos ajudam a construir, que tem grande circulação e que ajudam a construir representações, inclusive sobre quem somos nós, os professores, né? Então, veja como ela não tem uma etapa que tem o título justificativa, poderia ter, mas não tem, mas ela menciona por que é importante estudar o texto multimodal, por que é importante estudar as capas de revista. Já mando, Clarice, só um minuto. Então, por que é importante estudar o texto multimodal? Por que é importante estudar as capas de revista? Por que é importante estudar as capas de revista sobre os professores? E aí ela vai explicando, ela vai mostrando a relevância, a importância, né? De se aproximar desses termos aí, tá? Não é uma justificativa extensa, mas a gente percebe ali uma explicação de por que fazer isso. Lívia, mais ou menos distinto? Sim, eu consigo entender agora. Tá claro para mim. Uhum. É claro que as duas coisas se relacionam e vão se relacionar sim, porque eu tenho que dizer o que eu vou fazer e por que isso que eu quero fazer é importante que seja feito. Então, tem relação e não tem como não ser relacionado, tá? Então, mas em termos de redação, né, do relatório, a gente precisa diferenciar um momento que eu estou mostrando. É isso aqui que eu vou fazer, então esse é o meu objetivo, é isso que eu quero responder, e por que isso é importante. Isso, Gabriela, exatamente. A apresentação e análise dos dados, elas vêm juntas, mas a gente precisa ter esses momentos de mostrar o dado e aí ver como é que eu analiso, né? A gente já vai chegar lá, tá?
Então, ela justifica logo no começo, no primeiro minuto da apresentação dela, né? Está incluída a justificativa, então ela mostra a relevância, a importância, e isso desemboca, tá? Então, levando em consideração, né, a importância do texto multimodal, das capas de revista e dos docentes, a gente vai, eu quero fazer isso, eu quero mostrar isso para vocês. E aí ela fala dos objetivos do geral e os específicos. O que são os objetivos específicos? É o momento em que os pesquisadores desdobram seu objetivo geral. Então, ela tem um geral que fala de analisar como as capas criam as representações dos professores, para logo em seguida ela dizer quais são os passos que ela vai usar para analisar essas representações. E aí ela fala, então, né, dos elementos textuais e imagéticos, ela já traz a gramática do design visual, vê como ela especifica a partir de que ponto de vista essa análise vai ser feita, então ela desdobra esse objetivo geral. Então, o objetivo específico não é justificativa, tá? Ele está relacionado ao objetivo geral. Micaele, tu abriu o microfone porque tu quer falar, tu esqueceu ele aberto. Esqueci, professor, eu acho. Inclusive, em relação ao objetivo, eu acho que realmente ele é mais no começo, sabe? De um relatório, alguma coisa. Só que eu não consegui escutar direito, só consegui ler, por causa que eu estou usando celular, aí não dá para ouvir 2 áudios. Entendi, aí perde muita coisa, porque tem muita coisa ali que ela só menciona no oral mesmo, tá? Depois, se tu puder, volta e vê se tu consegue assistir de novo, tá? Aí eu sei que tem tudo isso, gente. E aí a metodologia, a gente consegue perceber a metodologia que ela emprega nessa pesquisa dela? Além de percebermos, professora, aparece a palavra escrita, metodologia, né? Então, veja, mesmo que se nós não fôssemos despertados para procurar descobrir a metodologia, ela dá uma ajuda a quem assiste, né? Ela coloca uma metodologia, né? E aí, o que ela explica na metodologia? O que ela nos informa? Que Ela foi produziu- a pesquisa das imagens no Google. Certo? Começou com a pesquisa das imagens no Google, aí ela informa quais foram os critérios, né, para selecionar dentre as várias possibilidades que apareceram, né? Então ela foi dizendo, daí a gente excluiu essas, a gente preferiu aquelas, né? A gente usou esse critério para selecionar e tal, e tal, e tal, e acabou com 4. E ela explica quais foram os critérios que foram utilizados para terminar com essas 4. Sim, eu acho que as que tinham mais relevância, as revistas com mais relevância, justamente porque atingia um público maior. Uhum. Inclusive, ela mostra um gráfico ali, que eu confesso que eu não entendo muito bem, mas que eu imagino que seja a circulação dessas revistas, tiragem das revistas, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que ela tenta mostrar aí justamente pela relevância social das revistas, né? Professora, uma coisa interessante sobre as revistas, você está observando os anos das revistas, que às vezes a pessoa faz uma pesquisa e pega a revista jornal com uma matéria muito antiga, aí para quem assiste perde um pouco o interesse, mas já tem 30 anos, 25 anos, depende se for um fato histórico, né? Mas veja que ela traz uma cronologia 2003, né? E chega a 2019, né? Bem próximo a nós. Então isso é interessante. Eu estava querendo saber a data das revistas para ver a importância da contemporaneidade do vídeo dela, né? Mas veja que é um assunto que tem antigo, que está 2019 é bem próximo a nós. Isso é importante, né? Isso me chamou a atenção. Isso, Cláudio. Sobre essa coisa histórica, você falando aí, eu me lembrei da pesquisa de uma amiga que ela justamente investigou as representações dos professores em jornais do começo do século XX. E especificamente, eu acho que ela pegou anúncios de emprego, né?
quando se anunciava que precisava de professor, e quais eram os requisitos das professoras, no caso ali, que era uma profissão feminina, né? E aí ela faz toda uma análise de como aquela visão lá do começo do século XX a respeito do que era ser professora, né, e do que era necessário, permaneceu, de certa forma, nas nossas representações e permanece até hoje, né? Então é uma pesquisa muito interessante, mas que usa dados bem antigos, né? E aí ela é de Recife, né? E ela foi na biblioteca lá da Municipal de Recife, enfim, e foi atrás, né, desses arquivos todos para buscar. Bem interessante a pesquisa dela, né? Então, depende do que a gente quer ver, né? Assim, o que a gente quer conversar sobre. Sentir vontade de ler as revistas para observar essas capas e tudo mais. Muito bem, agora está todo mundo lendo capas agora, né? Que legal. É ótimo, gente. Conhecimento é uma bênção, né? A gente vai ampliando as coisas, né? Ter acesso a conhecimento realmente enfim, é milagroso, digamos assim. Então, aí ela informa a metodologia, né? E que bom que a gente é curioso, Maria Eduarda, senão a gente não ia estar aqui ainda não, viu? Curiosidade é o que nos define, né, enquanto humanos. Se a curiosidade matou um gato, a curiosidade nos mantém vivos, enquanto espécie, com certeza. Ela informa a metodologia, e aí eu vou pedir, aí vamos ver como é que ela faz essa apresentação e essa análise dos dados. Beatriz, você pode falar um pouquinho? O que você viu aí de apresentação e análise dos dados? Como é que ela faz isso? Professora, eu cheguei um pouco atrasada, eu não vi o vídeo. Então, eu vou chamar aqui Ana Luíse ou Ana Barreto, alguma das Anas. Oi, meninas. Não? Deixa eu ver se está no chat. Não, não está. Isabelle, você quer falar um pouquinho para a gente de como é que é feita essa... Se ela apresenta e analisa os dados? Eita, Ana, pelo amor de Deus. Ô, professora, já que a turma não quer falar, eu quero falar um pouquinho mais. Eu creio que ela faz a análise dos dados quando ela compara as revistas, né? Então, a revista Veja trata sobre isso, a revista Época, né? Ela apresenta, parece-me que 4 revistas, né? E ela faz um comentário sobre a linha de pesquisa, de publicidade de cada revista. Então, eu creio que essa comparação dessas revistas é uma forma de fazer uma análise, né, sobre o entendimento de cada redator, né? É a leitura que eu faço. Isso. Mas será que é uma linha editorial mesmo, assim? Será que a gente pode chamar disso? Ela falou sobre, inicialmente, pesquisar diretamente no Google, né, sobre professores e revistas, né, capas de revista, e daí começou a pesquisa dela baseada nessas professores apareciam em capas de revista, e aí ela começou a análise dela a partir daí, né, de angariar várias revistas, várias páginas, né, várias capas onde constavam de professores e diferentes temas abordados de diferentes formas, né. Certo, mas vejam como ela apresenta os dados. O que são os dados dela? São as capas, né? Então, ela apresenta, ela mostra, tá aqui a capa, né? Esse aqui é um dado, é um texto que eu analisei. E aí, à medida que ela vai falando, né, e que ela vai colocando aqueles quadradinhos em volta, aqueles balõezinhos, né? Aquilo ali são todas as categorias de análise que ela utilizou para chegar às suas conclusões e que representações são essas, né?
Então, veja como o dado para ela são as capas. Então, apresentar os resultados, né, apresentar os dados, é apresentar a própria capa, nesse caso dessa pesquisa, né? E aí a análise é quando ela vai falando, na função representacional, na função ideacional, né? Então, ela vai na função interacional, ela vai usando cada uma dessas funções que vem lá da fundamentação teórica dela e vai aplicando esses conceitos a essas capas e vai tirando as suas conclusões, né? Então, veja como ela apresenta esse resultado e vai analisando justamente para ver, qual é a representação do professor que é criada a partir dessas categorias de análise. Então, ela tem as categorias da gramática visual, né, dessas funções, e também da análise crítica do discurso. E aí ela chega a algumas conclusões ali, alguns resultados que ela apresenta, então, nessa capa aqui o professor é representado dessa forma, nessa outra capa o professor é representado desta forma. Então, ali é a culminância da análise, né? Quando ela diz assim, está aqui a capa, assim o professor é representado. Mas para chegar a essa culminância da análise, né, tem muitos dados, muitos critérios ali, muitas categorias de análise que ela precisou aplicar sobre aqueles textos, tá? Então, tem várias etapas de análise que ela foi passando, ali são vários slides, né? Na categoria tal, é assim, na categoria tal, é assim, na categoria tal, é assado, certo? Isso tudo me leva a concluir o quê? Que nessa capa de revista o professor é representado dessa forma a partir de várias análises parciais que eu fiz, tá? Deixa eu ver quem levantou a mão. Não teve alguém antes, deixa eu só... Levantou e deslevantou, então é só você. Fala, Micaele, pode falar. Porque tem uma parte que ela analisa até a forma que o professor... na forma que o professor está olhando, né? Falando que é forma de igualdade. Ela analisa até isso. Exato, porque essa é uma das categorias da gramática visual. Vocês vão passar pela gramática visual em teorias 2, eu acho, e vocês vão reconhecer esse trabalho das capas ali, porque enfim, é um dos critérios, né, para fazer essa análise. E sim, a gente pode equiparar, gente, assim, a pesquisa que nós estamos fazendo. Então, a gente passou por um momento que eu pedi para vocês colocarem lá no SIGA, né, de tabulação dos dados, né, então vocês precisaram quantificar todas as respostas, então isso é um procedimento de análise, e aí depois eu pedi agora, vamos tentar fazer as relações, né, assim, então é um outro procedimento de análise, então veja como a análise, ela é feita por passinhos, então primeiro a gente olha para isso, depois a gente olha para essa categoria, depois a gente volta para esses mesmos dados, né, esses mesmos resultados, a partir de um outro ponto de vista, para conseguir responder no geral, lá no final, na culminância da análise, aquela minha pergunta que eu fiz lá no objetivo, né? Então, ela passa por várias análises que a gente não entende muito bem. Por que ela está falando de categoria ideacional, de categoria interacional, né? A gente não entende muito bem isso, porque é esse o mecanismo que ela vai usar para responder o objetivo geral. Como que as revistas constroem as representações sobre os professores, e ela responde isso ali, tem 4 slides que ela fala, nessa revista é isso, nessa aquilo, nessa naquele outro. Sim, Cláudio, por favor. Professora, sobre essa questão de fazer análises e chegar a uma conclusão, entendeu? Eu gosto muito dessa área do direito, entendeu? Eu já assisti pelo menos uns 2 finais de julgamentos, né? E há julgamentos de réus que duram 2, 3 dias, uma semana, e sempre no último dia, o magistrado, o juiz, ele entrega um questionário para cada jurado, né? Eu não sei se são 13 perguntas ou 21, né? E os jurados, a maioria são pessoas leigas na área do direito, né? Mas diante do que eles ouviram dos advogados de defesa, acusação, promotor, ao longo de 3, 4 dias, eles têm condições de responder sim ou não, entendeu?
E com base no sim ou não, o juiz, né, com base no Código Penal, ele aplica a pena absolvendo, condenando o réu, né? E interessante você entende que o réu é acusado ou não, então as perguntinhas, entendeu? Então o juiz pega aqueles questionários, né, ele faz uma análise e é com base no sim ou não que ele aplica a pena, entendeu? Então eu vejo que na área do direito também existe esse caminho para se chegar à conclusão. O juiz ele não defere assim de forma assim autocrata, né? Ele pega os questionários dos 7, 8, 12 jurados, né, para emitir o parecer. Então, quando a senhora falou que para se chegar à conclusão tem que fazer análises, eu lembrei desse processo na área judicial, entendeu? Achei bem interessante. Achei uma aplicação. É uma boa metáfora, digamos assim, né? Um bom comparativo, sim, é um método dedutivo, né? Aliás, indutivo, né? Que eu começo das partes para conseguir visualizar o todo, né? Então, é um método indutivo ali. Por fim, ela apresenta não considerações finais, mas ela apresenta conclusões, né? E aí tem o título no slide exatamente dizendo, né? Conclusões. O que ela apresenta como conclusões do trabalho dela? Que tipo de dados ela traz ali? Que tipo de informação ela menciona nas suas conclusões? Tairone, você quer falar para a gente? Ou Joyce? Ou Leila? Alguém quer falar? Tá, eu piso sim, Leila. Que tipo de informações ela menciona nas considerações finais? Ou nas conclusões dela, né? O que ela fala nas conclusões, na conclusão do trabalho dela? Prof, assim, eu acredito que nas considerações finais ela vai fazer uma espécie de conclusão, no sentido que ela vai tangir os objetivos, a justificativa e um pouquinho da metodologia. Tipo assim, ela vai fazer um apanhado geral do porquê ela fez essa pesquisa, como e qual foi a finalidade. Acho que, inclusive, em toda conclusão, acredito que seja esse a principal função. Sim, mas vocês... quem levantou a mão, fala. Fala, Micaele. Ela também dá a conclusão das revistas, né? Sobre como as revistas representaram os professores, de forma negativa, forma positiva. Isso, e veja como ela expande também, né? Então, se a gente for ali para 4 minutos e 30, né, nesse slide que está ali, ela fala assim: conclui-se que os textos multimodais são ferramentas poderosas para criar significados, né? Então, muito mais do que falar sobre as revistas em si, ela precisa falar sim, né? Quais foram os principais resultados que ela alcançou, mas ela expande, ela diz, olha, realmente os textos multimodais criam esses significados, as capas de revista criam esses significados, e aí ela, de uma maneira muito, muito inteligente, ela termina novamente com 2 imagens, né, sobre justamente a importância, né, da mídia sobre as nossas formações, né, ideológicas, digamos assim, né, sobre as nossas... Isso, e aí ela vai para o letramento crítico e vê como ela já amplia, já mostra um outro caminho de pesquisa, né? Ela não fala sobre letramento crítico, mas ali ela já vai costurando com outras pesquisas. Então, vê como é importante realmente a gente entender isso que está acontecendo e fazer um trabalho de letramento crítico, porque a mídia pode, né, ser um fator de manipulação realmente, né? Então, vê como ela conclui o que fez, mas ela vai apontando para as implicações desses resultados que ela alcançou, né? Então,
ela passa em 5 minutos por todas essas etapas aqui, então ela fala dos objetivos, ela justifica, né, mostra o motivo, a relevância de fazer isso, como que ela fez a pesquisa, né, a metodologia, o que ela alcançou, né, quais foram os dados que ela alcançou, como que ela fez essa análise e nos leva a concluir junto com ela algumas questões. Então veja como ela passou por todas as etapas que a gente identificou na aula passada como necessárias, obrigatórias de um relatório de pesquisa, tá? De uma forma multimodal. Então, tem oralidade e tem a imagem junto ali também, tá? Algum comentário mais sobre isso? Não? Podemos passar para o próximo? A gente tem mais um mão na massa aqui. Esse segundo mão na massa é um segundo tipo de relatório que também é multimodal, tá? Só que dessa vez, então, é um pôster acadêmico, tá? Eu não sei se vocês já viram um pôster acadêmico, se vocês já reconhecem o que é um pôster acadêmico ou não. Estou morrendo de curiosidades para saber o que é um pôster. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Não saberia também, professora. Não? Então tá. O pôster está aí disponível nesse link para vocês. Eu não vou projetar ele porque ele está num formato que se eu quiser encaixar ele todo só numa imagem, ele vai ficar bem pequenininho, vocês não vão conseguir ler nada, tá? Então eu vou deixar vocês irem, tá lá no Drive, eu acho que tá com autorização para todo mundo acessar. Vejam se tem como, se está funcionando. E essa imagem que vai abrir aí para vocês é um pôster acadêmico, que é um modo, um tipo de relatório de pesquisa que se faz, tá? Principalmente em congressos, né? Muitos congressos têm essa parte de apresentação, né, dos pôsteres. Aí acontece o quê? Acontecia, né, pré-pandemia. Você imprimia o seu pôster lá numa lona, né? Então tem lá aquela lona lá que você imprime, enrola ele, leva embaixo do braço para o congresso, né? Vai viajar de ônibus, leva o rolinho lá, né? Imenso, assim, aquela lona embaixo do braço. Chega lá, pendura o seu pôster lá na parede, tem vários pôsteres pendurados na parede, e você para ali do lado daquele pôster e fica esperando, porque daí as pessoas vão circulando, e aí as outras pessoas vão caminhando por aquela sessão. Olha, eu me interessei pelo teu título, aí para conversar com você. Então é uma apresentação uma apresentação mais informal, porque aí a pessoa para ali do seu lado e começa a fazer perguntas. Que interessante, me conta aí mais sobre isso, como é que foi? Aí a pessoa fala também que tem uma experiência com isso. Enfim, aí rola uma conversa mais informal com base nas informações que estão explícitas ali no pôster. Sim, banner ou pôster, as duas coisas, isso. Aqui é aonde, Maria Eduarda? O que é aqui? Me defina aí. Pernambuco. Tá. Mas depende, depende do congresso, pode ser banner ou pode ser pôster, tá? Mas o modelo é o mesmo, né? Então, o que acontece é o mesmo. Então, vejam que esse aqui que eu estou mostrando para vocês, esse banner ou pôster, né? Ele foi apresentado no encontro de iniciação à docência do ano de 2018, aqui da UFPB, e ele foi organizado por um coletivo, então, por um grupo de alunos que faziam parte do PIBID, né, das bolsas de iniciação à docência, tá? Pelo avançado da hora, porque para variar a gente fala demais, né? Tá, eu sei que são muitas coisas para quem está no celular, até pelo formato é ruim de ver, né? Mas a gente não vai entrar muito nele não, tá, Ingrid? Vocês podem ver que tem a introdução, né? E na introdução se espera que se apresente os objetivos e que se apresente a justificativa também, tá?
que tem a metodologia, que tem os resultados e discussões, e que tem as considerações finais e as referências. Então, veja como tem uma expectativa de que todas essas etapas que a gente está considerando como obrigatórias para um relatório estão presentes ali também a partir de uma linguagem um pouco mais multimodal, né? Então, faz uso de imagens, faz uso também de textos, né, de gráficos e tal. Então, veja como é também um gênero possível de ser realizado, tá? A gente não vai entrar... Pode falar, Cláudio. No QR Code que aparece aí no post, o banner, está o conteúdo dessa pesquisa, né, no QR Code. Aí a pessoa interessada acessa, né? Cláudio, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais o que esse QR Code vai fazer, mas depois eu testo o que é que a gente botou nesse QR Code, eu não me lembro. Porque normalmente o QR Code costuma ter, se for tipo assim um TCC, uma dissertação, quando a pessoa abre, tem todo o conteúdo, né? E aí dá a entender que o banner é tipo mais uma publicidade dessa pesquisa, né? Mas tudo bem. Provavelmente seja alguma coisa para conhecer mais, né? Deixa eu ver se ainda faz a leitura aqui. Não, meu celular não está lendo esse QR Code mais. Talvez até seja um link que já está até desabilitado, né? Gente, eu não lembro. Eu não lembro mesmo o que tinha nesse QR Code aí. Mas, enfim, veja como tem a possibilidade de criar esses links ainda, né? De fazer esses hiperlinks aí e ampliar ainda mais a discussão, tá? Então, é um gênero que eu particularmente acho muito interessante, né? Essa modalidade aí, e os congressos têm feito, assim, o banner, o pôster, junto com o coffee break, que daí a pessoa vai ali, pega um bolinho, pega um café e vai comendo, caminhando, conversando, olhando, né? Então, é um momento muito legal dos congressos, né? Que tinha nos congressos, e eu não sei como é que estão fazendo aí, acho que não tem como fazer isso, banner, no online, a gente vai ter que esperar voltar para o presencial mesmo, para a gente poder voltar a fazer isso, tá? Mas, enfim, fica aí, então, assim, só uma menção de que existe também esse outro modelo de relatório de pesquisa possível. E, normalmente, assim, nos congressos mais renomados, digamos assim, alunos de graduação têm acesso a apresentar nos congressos a partir do pôster ou do banner, né? Porque aí, normalmente, quando é para fazer comunicações ou coisa assim, eles exigem que tenha um professor, doutor junto, alguma coisa assim. Mas aí o banner, por ser um pouco mais informal, assim, a primeira via de acesso dos alunos de graduação para apresentar em congressos. Então, fiquem de olho, assim, se vocês estiverem interessados em apresentar e tal, quando começar a rolar congresso de novo, aí talvez é um caminho, né? É um caminho de entrada, uma porta de entrada para começar a apresentar em congressos, a partir dos banners, tá? Era a minha dúvida, professora, se às vezes fala alguns alunos, eu vou para tal congresso apresentar, tipo um projeto. Essa apresentação sempre é só a exposição do pôster, ou há casos que o aluno tem a oportunidade de ter, tipo, 5 minutos na plenária, no auditório, para falar verbalmente, ou nunca pode? Ou é só expor, né? Dificilmente. Depende do congresso, né? Porque tem, por exemplo, o congresso da CNPq, que é exclusivo, fazia, né? Agora, gente, pandemia é um horror, né? Porque tudo é no passado, fazia, acontecia. Tinha o congresso nacional de todos os alunos de iniciação científica. Então, o pessoal de iniciação científica do Brasil todo se reunia numa universidade para mostrar os seus trabalhos, e para outras coisas também, é óbvio, né? Mas, inclusive, entre tantas atividades, para mostrar os seus trabalhos, né? E aí, então, nesses casos, como é só para reunir alunos, aí sim, então tem as sessões e os alunos têm esse espaço maior. Quando é um congresso mais de uma área específica e tal, que vai ter pesquisadores renomados, os pesquisadores renomados aqui têm os horários, e nós aqui a gente fica mais com com os outros pedaços aí da programação. Então, depende muito, Cláudio, do formato do congresso, do que é, tá? Gente, e aí, 10 para as 10, vamos lá. Vamos com fé, com força, com coragem, que a gente vence esse conteúdo dessa disciplina hoje. Eu tinha pedido para vocês lerem, então, um texto sobre
TCC. E tinha falado que vocês iam gostar de ler o texto. E eu acertei ou não acertei? Vocês não gostaram do texto? Como é que foi essa leitura? O que vocês acharam do texto para hoje? Oi, eu tenho que chamar oralmente de novo, gente, vocês podem falar, tá? Bom, o que vocês acharam do texto? É bom que, apesar de ser só 21 páginas, dá para ler numa sentada, né? Já lemos tanto, quando eu abri o texto, meu Deus do céu, um livro de 21 páginas, que às vezes a fonte é 10, né? 11, mas a letra é grande, deu para ler praticamente numa sentada, e o texto é muito claro, né? E é muito didático, muito prático também. Alguém não gostou? E quer dizer, professora, nunca mais bote esse texto nessa disciplina, por favor. Vocês têm que me ajudar também, porque eu vou ofertar essa disciplina semestre que vem de novo, tá? Me digam aí. Vale a pena ler ou não dá? Eu achei a proposta do texto interessante. Interessante, o que mais? Bom, tá bom. Ok, vou parar de fazer perguntas. Vamos lá. Quer dizer, vou fazer outras perguntas. Ai, me perdi aqui no meus... Aqui. O texto, então, ele, como o Cláudio disse, né, ele parece ser um texto longo, mas ele é, na verdade, o texto em si é curto, né, que ocupa muitas páginas, mas ele começa apresentando, então, o principal objetivo do TCC. O que vocês perceberam ali? Para que serve um TCC? E aí a gente está falando agora de um outro modelo de relatório que se convencionou chamar TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? É um terceiro modelo de relatório que a gente está vendo, então, na aula de hoje. Para que serve um TCC? Por que a pessoa faz um TCC? Um dos objetivos que eu entendi é o aluno apresentar, a princípio, a uma mesa, a uma banca, a academia, o seu entendimento, né, sobre um determinado assunto estudado durante o curso, né? É um trabalho de conclusão de curso, ele precisa, é um critério, né, até para a conclusão da graduação, né? Graduação, é importante isso aí, né? E que ele precisará defender, expor perante uma mesa, uma banca, né? Apresentar, provar academicamente que ele entendeu o que ele pesquisou, né? Isso, e aí eles enfatizam que é sobre um assunto relacionado ao curso e acontece um aprofundamento daquele assunto, né? Então, nesse sentido, se a gente tem 30 pessoas fazendo TCC, a gente pode ter 30 aprofundamentos diferentes, né? E aí, então, nesse sentido, a gente garante a individualidade, digamos assim, né? Então, você vai aprofundar naquilo que te interessa, né? Assim, que te chama a atenção, tá? Então, o objetivo do TCC justamente é esse, de fazer esse aprofundamento sobre um assunto dentre os que foram trabalhados no curso, fazer esse aprofundamento daquilo que te interessa mais, tá? Em seguida, eles apresentam os elementos obrigatórios do TCC, né? E aí a minha pergunta aqui é, desses elementos obrigatórios, qual que a gente não vai incluir no nosso relatório? E é importante a gente perceber isso, que o nosso relatório não é um espelho do TCC, a gente não está fazendo um TCC agora, já no primeiro período, né? Porque tem muitos dos elementos que são obrigatórios a outros relatórios que nesse aqui a gente não vai fazer, tá? Ou quando chegar lá na fase do TCC, vocês vão dizer para o orientador de vocês, não. Quando eu paguei metodologia lá com a Franciele, ela disse que não precisava fazer isso aí, não. Eu não vou fazer isso aí, não, professora, né? Orientadora ou orientador. Então, eu quero deixar bem claro isso, que tem muitas coisas que são obrigatórias aos relatórios que, no momento, a gente não vai fazer, tá? Vamos olhar um pouquinho para isso? Vocês estão conseguem perceber ali na página 8, 9, né? Eles apresentam esses elementos. Dedicatória, índice, ele elenca obrigatório e não obrigatório. E disso depende também da academia, da faculdade, né? Como a senhora falou na aula anterior,
E cada universidade ou academia tem seus critérios que o aluno deve saber, tipo assim, não sei se há um edital por parte da universidade, né, dizendo quais são as exigências da ABNT, não é isso? Isso. Então, veja como tem os elementos que são obrigatórios e tem os elementos que são opcionais, tá? Então, por exemplo, eu estou pedindo para vocês fazerem capa, mas eu não pedi para vocês fazer folha de rosto, tá? Que é um elemento obrigatório nos TCCs. Folha de aprovação, obviamente, não tem como a gente colocar, porque a gente não vai gerar uma folha de aprovação, né? Que é aquela onde os membros da banca assinam, que o trabalho passou por uma banca e tal, a gente não vai fazer isso, tá? Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, tudo isso é opcional. Ai, professora, mas eu queria fazer uma epígrafe aqui no relatório que a gente está fazendo aqui para a disciplina. Pode fazer? Pode. Quer fazer uma epígrafe? Quer fazer uma dedicatória? Tudo bem. Quer fazer um agradecimento, expressar o agradecimento aos colegas que responderam às pesquisas, né? Tudo bem, pode fazer, é opcional, tá? Então, veja como isso, os elementos que estão marcados como opcionais aqui, fiquem à vontade para incluir também, caso vocês tenham vontade, tá? Resumo na língua vernácula. Eita, agora eu não me lembro mais. Eu pedi para vocês fazer resumo, gente, confundi. Não, né? Não, a senhora pediu fazer uma introdução. A introdução só, tá. Veja como não tem resumo aqui. E, portanto, também não tem um resumo em língua estrangeira, o tal do famoso abstract, né? Então, veja como também é um elemento obrigatório que a gente não tem aqui. Aí tem lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de símbolos, tudo isso é opcional. Eu coloco ilustrações no meu texto, daí se torna obrigatório fazer? Não, mesmo que você use ilustrações, gráficos, tabelas no seu texto, você não precisa fazer, que é como se fosse um sumário dessas coisas mais visuais, né? Agora, o sumário, sim, é obrigatório, né? Então, veja como o sumário, com as etapas do relatório, ele é obrigatório. E aí tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse eu pedi para vocês fazer também. Mas, professora, não foi com esse nome, não. Não, mas eu pedi para vocês fazerem uma introdução. O desenvolvimento, então, é a metodologia e a análise, né? A apresentação dos resultados e a análise. E as considerações finais como conclusão. Então, veja como essas 3 etapas do texto continuam obrigatórios para nós também, tá? As referências é obrigatório para a gente também, né? Eu pedi para vocês incluírem as referências, né? Do que usarem. E aí veja como tem glossário, apêndice e anexo como opcional. Ô, professora, essas apresentações de resultado podem ser em gráfico? Pode sim. Mas lembra que a gente conversou, Maria Eduarda, que vocês apresentam o gráfico, mas vocês precisam fazer um texto explicando o que vocês estão enxergando nesse gráfico, né? Porque não necessariamente o leitor vai entender qual é a interpretação que vocês estão, né? Que vocês estão usando aí. Que vocês estão atribuindo a esse gráfico, tá? A minha terceira pergunta, então, foi de que elementos opcionais vocês gostariam de incluir no relatório que vocês estão fazendo, e aí fiquem aberto, tá? Caso vocês queiram incluir, professora, eu queria fazer uma lista de ilustrações, né, lista de gráficos lá no começo, eu queria fazer colocar em anexo o questionário que a gente utilizou. Tudo bem, é opcional, pode colocar. Tá? Mas isso é uma decisão de cada grupo, né? Se vai colocar ou não, tá? Quarta pergunta aí, referente ao texto, mais uma vez. Como é possível marcar o início, o meio e o fim do TCC? Como é que a gente sabe que o TCC começa? Como é que a gente sabe que o TCC está indo? E como é que a gente sabe que o TCC termina? Eu acho que pela estrutura de, como, por exemplo, a produção textual, onde a gente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu entendo que é dessa mesma maneira. Onde se cumpre, professora, as resoluções da ABNT, porque o texto diz qual
em qual área deve se tratar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, porque são leis, né? São leis acadêmicas, né? Então, a banca, quando ela vai analisar, e o orientador, ele estará observando se o aluno está cumprindo ou não o que está preconizado nas normas, né? Isso, Cláudio. Então, é interessante que o TCC, ele é marcado, o início dele, ele é marcado muito antes da gente sentar e escrever a introdução, que, Cris, eu sou igual a você, eu sou uma negação para escrever introdução de trabalhos. Eu sempre, é a última coisa que eu escrevo, é a introdução. Eu escrevo todo o resto do trabalho, a introdução fica. Sempre. Porque eu tenho pânico de página em branco, né? Então, eu preciso escrever com... A minha página já tem que estar escrita para eu começar a escrever meu texto. Mas veja como... Então, o TCC é um processo que começa muito antes da página em branco ou de escrever a introdução, né? Que tem a coisa de fazer o projeto, tem a coisa de entrar em contato com o orientador. Então, veja como o início do TCC, ele vem antes da produção textual propriamente dita. Assim como o fim do TCC, né? A gente só termina o TCC, como o Cláudio falou, quando a banca diz, tá bom, tá aprovado, é isso mesmo, tem alterações para fazer ainda, daí você faz as alterações, aí você entrega o TCC, né? Você deposita o TCC. Antigamente esse depósito era físico, atualmente é quando você envia o TCC para o e-mail da coordenação do curso, né? Enviou, pronto, agora sim terminou o TCC, né? Então veja como é um processo que ele expande o próprio texto, né? Ele não é só textual, ele é um processo que envolve ações também, tá? Então o TCC, ele a introdução e a conclusão, de certa forma, depende de outras pessoas, não somos só nós que vamos dizer isso, né? Que começamos ou que terminamos. Professora, eu já assisti 2 defesas de TCCs aí no FPB, e o texto diz aqui que o TCC, para se produzir, leva-se em torno de 6 meses a 1 ano, né? Mas eu percebi que os alunos só têm 20 minutos, né? Para fazer a exposição perante a banca. Às vezes norma. 15. Às vezes 15, né? Você passa 6 meses, 1 ano pesquisando, produzindo, e você tem 15 a 20 minutos, deve ter realmente muito sabedoria, né? Para o doutorado é a mesma coisa, você passa 4 anos pesquisando e você tem 20 minutos para falar. É isso, é 20 minutos. Esse é o tempo, independente do trabalho que você tenha feito. É cruel, eu acho cruel. Mas também, porque daí depois tem todos os professores da banca para arguir, né? E aí você ainda responde. Então, assim, a apresentação em si é um pedacinho só, né? Porque tem várias outras coisas depois que acontecem. Né? E no final, o coffee break que o aluno patrocina para todos os convidados e banca. Mas agora não pode mais, né? Nem isso a gente pode mais. Professora? Oi. Tem quantas páginas do TCC escrito? Do TCC ou do nosso relatório? Sim, TCC. Do TCC depende, Jéssica, de cada curso, tá? Eu já vou falar como é que é aqui no curso de letras, tá? Já chego aí. E aí, então, eles falam, né? Nesse texto, os autores falam do que deve constar na introdução e na conclusão de um trabalho de conclusão de curso, que isso, a Ingrid está perguntando aqui se a introdução é uma espécie de resumo do trabalho. Não, Ingrid, não é, tá? Que é, de certa forma, que deve constar na introdução e na conclusão de todos os relatórios de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha? O que vocês viram lá no texto sobre a introdução e a conclusão? Alguém quer falar? O que vocês encontraram no texto? Eu estou aqui pela página 10 do texto, tá, gente? Para vocês me acompanharem. Eles colocam aqui questiona-se também se é necessário começar escrevendo pela introdução, e logo em seguida eles falam que você vai falar sobre o seu assunto, sobre o seu objeto de pesquisa, sobre os seus objetivos, a motivação, que é a justificativa, a relevância do trabalho, que é a justificativa, o problema, a hipótese, você resume a metodologia, né? Então, veja como você
anuncia o seu trabalho. Olha, é isso que eu queria ter feito, era a isso que eu me dediquei a fazer. Ingrid, eu acho que esse texto eu não estou com o link, não, porque ele estava disponível no Siga, viu? Pronto, Gabriela já organizou aí. Obrigada, Gabriela. E aí, a conclusão, da mesma forma, também não é um resumo do trabalho, né? Então, ali na conclusão, você vai mostrar as respostas que você alcançou para os seus objetivos, tá? Então, eu tinha como objetivo isso e eu consigo responder isso sobre esses meus objetivos, né? Você vai dizer se as suas hipóteses são confirmadas ou não. Você pode mostrar desdobramentos do seu trabalho. Lembra que ali no vídeo que a gente assistiu no começo da aula, a menina falava sobre desdobramentos do trabalho dela, né? Então, por isso que é importante a gente ter cuidado com a mídia, por isso que é importante falar sobre letramento crítico. Isso não estava no trabalho em si, mas é uma continuidade. E normalmente a gente faz isso nas conclusões também. O que pode ser, o que eu posso continuar pesquisando em decorrência desses dados que eu encontrei aqui, desses resultados, tá? Quais tipos de objetivos apresentamos em nossa pesquisa? Isso aqui era um pouquinho para vocês pensarem na pesquisa que a gente está fazendo agora, né? Mas por conta do tempo eu não vou poder ouvir cada um de vocês falar, tá? Mas, para aqueles que leram o texto, vocês perceberam que tem alguns exercícios, né? Então, marca aí, tenta classificar os tipos de objetivos, né? E aí a gente tem acesso a esses tipos de objetivos, tenta classificar que tipo de citação que é feita. Para aqueles que estão com um pouquinho de dificuldade em fazer citações, né? Que não está entendendo muito bem. Esse texto é bem prático, tem as atividades, tem os exercícios ali no meio mesmo, para resolver, tá? Eu queria me debruçar um pouquinho mais de tempo sobre ele, mas por conta do tempo, eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá bom? Então, fica a dica para aqueles que não leram esse texto poder ler, que ele vai esclarecer muita coisa, não só sobre o TCC, mas sobre esse relatório que a gente tem em mãos agora, para terminar, tá? Ok? Estou com pressa, então eu vou passar. Vou eu. E aí, a última etapa da nossa aula e da nossa disciplina, então, pronto, antes das apresentações, é como é que é o TCC no curso de letras, tá? No site da coordenação do curso de letras, CCL, coordenação do curso de letras, vocês vão encontrar a resolução número 2 de 2018, que é a resolução específica para o TCC, que vai responder todas essas dúvidas que vocês estão mostrando aqui. Quantas páginas, como é que é isso, se tem que ser no último período, enfim, tem, né, a resolução mesmo que a gente tem que seguir. Alguém aqui perguntou se podia ser orientador de outros departamentos, tudo isso responde lá na resolução, tá? Eu trouxe alguns pontos para respondendo algumas dúvidas que já surgiram aqui durante a aula sobre o TCC, tá? Então, aqui diz, no artigo 3º, que é um trabalho acadêmico de defesa obrigatória, é um componente curricular complementar dos cursos de letras, né? E deve ser elaborado pelo aluno durante o último ano letivo do curso, e aí fala da resolução do CONCEP, tá? Então, eu me lembro que até Cláudio falou, né, se eu podia já se matricular no TCC, não pode, tá? Tem que estar no último ano letivo, isso é uma normativa da UFPB, não só do curso de letras, tá? Quando é uma resolução do CONCEP, né, do Conselho Superior aqui da UFPB, tá? Eu trouxe também o artigo 5º, porque diz o seguinte, então, é um trabalho monográfico, né, tem um estilo acadêmico, científico, prosa científica quer dizer isso, né, uma linguagem acadêmica, norma culta, pode ser escrito em português ou na língua estrangeira, né, do nosso estudo aqui no nosso, isso é especificamente para nós, para o curso de letras, né, deve acompanhar, então, as prescrições formais estabelecidas pela ABNT, tá? Então, veja que deve eleger um e apenas um problema de pesquisa, e no corpo do texto vai mencionar, e aí vocês vão reconhecer muitas das coisas do que está aqui, no que deve mencionar, naquilo que a gente está pedindo lá no nosso relatório. O problema sobre a investigação, o estado da questão, que é a fundamentação teórica, né? A hipótese a ser testada, os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão. Pronto, é assim que faz um TCC
é um relatório de pesquisa, tá? Não se espera, o parágrafo 2º diz o seguinte, não se espera do TCC originalidade na escolha do problema, na definição das hipóteses, né? Mas deve constituir um texto autêntico, então não pode ser plagiado, eu não posso chegar e copiar o texto de alguém e dizer que é o meu TCC, mas também eu não preciso ser original e ter a ideia original, porque às vezes a gente empaca no TCC com isso, a gente imagina que tem que ser um negócio muito difícil, não é original, tá? Mas tá aqui o que eu queria melhor mostrar para vocês. A estrutura. No mínimo 15, no máximo 50 laudas. Tá aí a tua pergunta, viu, Jéssica? No curso de letras é assim, tá? Vejam que aqui do nosso é entre 8 e 12, né? Então veja que a gente não chega nem no mínimo do número de páginas do TCC. Isso eu tô falando para vocês não dizer que a Franciele é louca e pediu para vocês fazer o TCC no primeiro período. Não pedi, tá? Não é isso que eu pedi para vocês fazer, não. Então, precisa ter a capa, folha de rosto, ficha catalográfica. Veja como tem todas as etapas do TCC ali. Sumário, folha de aprovação, listas, resumo, introdução, desenvolvimento dos capítulos, conclusão, referências, anexos, e aí tem toda a formatação ali. Papel, fonte, espaço, margem e tudo isso. Vê como isso faz parte do fazer acadêmico, né? Essas explicitações todas sobre formatação, sobre o que constar ou não constar, tá? E é por isso que eu já tenho pedido isso para vocês desde o primeiro trabalho que vocês fizeram, eu estou falando. Fonte tal, página tal, né? Para a gente ir se habituando, porque vai chegar esse momento, tá? A resolução completa está aqui no link, não vou mandar o link agora no chat, mas depois vocês vão ter acesso nos slides, tá? Então, vocês podem acessar a resolução completa ali. E, para encerrar, eu trouxe para vocês as ementas dos 2 TCCs que vocês vão cursar quando chegarem, né, no 7º e no 8º período, que acreditem, não está tão longe mais, tá? Então, são 2 disciplinas de 60 horas, e no TCC1, então, eu trouxe isso porque rolou essa conversa aqui, mas o que faz o TCC1, o que faz o TCC2, né? Rolou essa conversa aqui, é por isso que eu trouxe. Misericórdia. Então, né, Gabriela? Vocês vão, no TCC1, vão concluir o projeto de pesquisa, né? Então, vocês vejam que aqui diz o delineamento, né? Então, já vem com uma ideia e tal. Vão pesquisar e fazer uma leitura da bibliografia pertinente à pesquisa, vão fazer seleção e coleta dos dados e vão fazer uma análise inicial dos dados. Isso tudo é o TCC1. Então, veja como é a pesquisa de campo em si. Então, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, vou ler, vou montar os meus instrumentos de coleta, no caso aqui, né, vou fazer o questionário, como se fosse assim, né, o TCC1, o que foi? A gente fez o projeto coletivo, vocês montaram o questionário, vocês coletaram os dados e fizeram aquela tabulação. Pronto, aqui terminou o TCC1. Aí, essa parte que vocês fizeram da semana passada para cá, seria a parte do TCC2, né? Aprofunda a pesquisa, produz e revisa o texto, né, que vocês vão entregar, e se prepara para a defesa, para a apresentação, e faz a apresentação, né? Então, veja como tem esses 2 momentos aí, TCC1 e TCC2. Então, aqui rolou alguma coisa, o TCC1 faz no projeto e no TCC2 faz a pesquisa. Não é. No 1 já começa a fazer a pesquisa, tá? E aí tem as referências bibliográficas que eu não trouxe aqui, mas tem muitas das coisas que alguns dos textos que a gente, inclusive, usa aqui na disciplina de metodologia, né? Ufa! Chegando agora para os encaminhamentos, eu passei voando nesse TCC aí, porque só para dar notícia mesmo, para a gente poder comparar, né, o relatório que a gente tem em mãos com esse relatório maior que vocês vão fazer lá no final do curso, tá? Próxima aula, dia 30, a gente vai ter, então, as apresentações dos grupos, tá? Então, cada grupo vai ter 15 minutos para apresentar, vou retomar aqui, tá? Todos os integrantes vão participar da apresentação, precisa ter uma partezinha de cada um falando, tá? Vocês podem fazer slides, projetar os slides, caso vocês queiram mandar os slides para mim, para Lucas ou para Camila, a gente pode projetar por vocês, tá? Como vocês preferirem.
E aí vocês vão, na apresentação, vocês vão mencionar os objetivos, a descrição do questionário, a caracterização dos participantes, a apresentação dos principais resultados, as considerações finais e as referências, tá? Eu vou seguir aquela sequência que a gente convencionou chamar de grupo 1, grupo 2, 3 até o 6, tá? Então, quem se identificou lá no grupo do WhatsApp como grupo 1 sabe que vai ser o primeiro a apresentar e a gente vai seguindo aquela sequência. Pode ser? Se alguém precisar sair mais cedo, precisar antecipar, a gente também não é uma sequência obrigatória, tá? Os critérios de análise, de pontuação, né, de avaliação, eu já mostrei na aula passada, tá disponível lá no SIGA, tá? Esses critérios, vocês podem acessar eles lá facilmente, como é que a gente vai dar a nota para vocês aí, tá? O nosso calendário, então, a gente iniciando a nossa 6ª semana de pesquisa, né? Agora é para vocês se prepararem para as apresentações, essa é a expectativa do nosso cronograma, né? Dia 30 as apresentações, e aí vocês têm, então, entre o dia 30 e o dia 6 para fazer essa redação final do relatório escrito, né? E aí no dia 7, que é daqui 15 dias, é o prazo final para vocês entregarem, enviarem, né, o relatório final. A gente não vai ter a aula presencial no dia 7, apenas a tarefa lá no SIGA. Professora, pode mandar antes? Pode mandar antes, que é os grupos que se organizarem antes para encerrar, podem encerrar antes, tá? Ufa, eu queria deixar 15 minutos para tirar dúvidas, então fiquem à vontade, consegui cravar em 15 minutos para tirar dúvidas sobre o nosso cronograma, sobre as apresentações, enfim, dúvidas gerais aí. Pode falar. Professora, se for possível, gostaria de saber o que seria a introdução, porque até então eu sempre entendia que era meio que um resumo do que seria abordado em algum texto. Colegas, alguém me ajuda aqui a falar sobre a introdução? Quem se habilita? Eu acho que a introdução seria mais a introdução do tema, né? Não como um resumo do do trabalho, porque você não pode explanar todo o trabalho de maneira objetiva logo no início, né? Mas a introdução e o que você vai abordar como problemática, eu acho, para depois você explanar, né? À medida do desenvolvimento. Quem mais complementa aí a fala de Laís? Ô, professora, nós estamos aprendendo, né, mas irei ler um pouco mais, mas meu entendimento, entendeu? Parece-me que a introdução tem uma semelhança com a justificativa, agora a introdução é algo muito maior que a justificativa. E parece-me que o resumo tem uma pequena semelhança com a conclusão, não que seja a mesma coisa, entendeu? Eu estarei lendo, pesquisando um pouquinho mais. Eu sei que normalmente a introdução costuma ser praticamente uma lauda, né? A justificativa, às vezes, é um pequeno parágrafo de talvez 6, 7 linhas, né? Irei ler, mas eu estou indo por esse caminho, que a introdução existe uma semelhança com a justificativa, sendo que a introdução é um pouco mais longa, que ela apresenta, eu creio, a relevância da pesquisa a ser apresentada, entendeu? E que a conclusão, ela dialoga um pouco com a justificativa. Você tem, na conclusão, de provar o que você se propôs a apresentar, né? É um entendimento. Não que seja a mesma coisa. E não é. Não. Então, a introdução, gente, ele é um momento que eu vou anunciar a pesquisa, tá? Então, é na introdução que eu incluo a justificativa, é na introdução que eu apresento os objetivos, é na introdução que eu apresento o meu assunto, o meu tema sobre investigação, tá? Então, isso tudo que eu estou trabalhando, que eu trabalhei com você separadamente, apresenta o objetivo, apresenta a justificativa, isso faz parte da introdução do texto. Eu coloquei de novo aqui o que eu apresentei na aula passada, né, sobre o nosso formato para pesquisa, para o nosso relatório, aliás, o formato do nosso relatório.
Veja como eu pedi para vocês fazerem, então, introdução, e na introdução mencionar apenas o problema e os objetivos. Ah, professora, mas não tem como falar dos objetivos sem falar sobre justificativa. Podemos falar sobre a justificativa? Podem. Aqui eu apresentei os elementos obrigatórios. Eu vou olhar para o texto de relatório de vocês e eu quero que vocês mencionem, façam 1, 2, 3 parágrafos, 4 no máximo, dizendo os objetivos do nosso trabalho são esses, o problema de pesquisa é esse, o assunto é esse. Então, é nesse momento, nessa parte da introdução, que ela engloba objetivo, justificativa, apresentação do assunto, da temática de pesquisa, tá? Então, é isso que faz a introdução. Ô, professora, a gente se reuniu ontem do grupo para ver se tinha alguma dúvida para perguntar à senhora hoje, e uma que surgiu foi como seria essa apresentação das referências, como a gente apresentaria. As referências bibliográficas lá no final é uma lista. Não, isso eu sei, mas a senhora colocou na apresentação oral, se eu não me engano, a não ser que a gente tenha se enganado e tenha visto errado. Sim, faz um slide com uma lista só. Ah, tá, entendi. Então, no caso, a gente não precisa, tipo, explicar, nem falar nada, não. Não. Ok. Normalmente, nas apresentações, eu acho que Eita, nesse não tinha referências, né? Nesse que a gente assistiu. Ou tinha? Não, só tinha agradecimentos, eu acho. Né? Olha só, não cheguei a reparar isso, não. Mas normalmente é um slide que a gente faz a listagem só das obras que são citadas. Isso se vocês citarem, né? Algum autor e tal. Eu queria chegar aqui a esse detalhe. Se na nossa introdução não citarmos nenhum autor, nenhuma fonte, não temos como gerar uma bibliografia. Isso. Se nós Perfeito. simplesmente explicarmos na introdução a metodologia que nós utilizamos, que criamos um questionário que foi postado, né? Isso não tem referência bibliográfica, né? Agora, se citarmos, tipo assim, um artigo que lemos na UOL, na Veja, isto é, ou de um livro, de um sociólogo, né? Prezamos lá embaixo nas referências, né? Mencionar o nome aí dessa fonte, né? Isso, Cláudio. Daí na conclusão do texto vocês mencionam. Se não tem, durante o texto, não tem nenhuma citação, perfeito, Cláudio. Aí não tem a parte das referências. Tá, Maria Eduarda? Na apresentação, então, é um slide só, se houver, tá? Se houver, é um simples slide com essa listagem, né? Desses autores que vocês utilizaram. Mais dúvidas, gente? Professor, eu estou falando demais, mas perdão que eu tenho essas dúvidas todas, né? Mas me ajuda muito, viu? Tirar dúvida. A senhora falou sobre a apresentação TCC e falou sobre línguas estrangeiras. Uma pergunta é o seguinte. Um aluno que está concluindo, né, a graduação de inglês, francês ou espanhol, ele pode produzir o TCC só na língua estudada e defender nos 15 ou 20 minutos em inglês, espanhol, francês, a língua que ele estudou, sim ou não? Ou se o TCC só pode ser defendido na UFPB na língua portuguesa? Pode ser, a defesa vai ser na língua que o trabalho tiver escrito, inclusive pelos membros da banca. A apresentação de dados não é na metodologia. Na metodologia, vocês vão, neste relatório aqui, Tereza, vocês vão explicar, desculpa, vocês vão descrever o questionário e vão falar quem são os participantes. Só questionário e participantes. Isso é metodologia, tá? Então, vocês vão falar como que vocês coletaram os dados, né? E quem é que participou dessa coleta. A apresentação dos dados, a apresentação e análise dos dados é uma outra sessão, é uma sessão separada. Os relatórios normalmente têm 4 sessões, 4 grandes sessões, 5 grandes sessões. Introdução, a fundamentação teórica, metodologia, resultados e análises e as conclusões, né? Então, eu não estou pedindo fundamentação teórica nesse momento para vocês, mas eu estou pedindo os outros 4. Então, eu estou pedindo a introdução,
resultados e análise, metodologia, resultados e análises e a conclusão. Esses outros 4 eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, professor, só fechar a questão aqui, é o seguinte, então, se um aluno vai defender o TCC na língua inglesa, então a academia entende que a banca formada, costuma ser 3, né, professores, que todos falam inglês, né? Então, com antecedência, a academia irá nomear. Quem nomeia, na verdade, essa banca? Existe um órgão que nomeia? Não, é o próprio orientador. O orientador e o aluno que fazem essa escolha. Que convidam? Que no caso, convidam. É um convite, não é uma nomeação, é um que na convite. banca costuma estar o orientador e mais 2 professores, né? Isso. Então, esses 2 convidados é feito pelo orientador ou pelo aluno? Depende. Às vezes é o aluno que entra em contato. Essa semana, inclusive, teve um aluno que entrou em contato pelo Instagram para me convidar para fazer parte de uma banca. Então, assim, está ficando muito informal esses convites aí. E aí depois e aí informa a coordenação do curso. A coordenação do curso faz a portaria, então, para a nomeação da banca, né? Mas é um convite que pode ser feito pelo aluno ou pelo orientador. Professora, tá me ouvindo? Tô, pode falar, Tereza. É sobre aquilo que eu falei com a senhora ontem, que na verdade ficou claro, mas ao mesmo tempo não ficou claro, porque a senhora jogou um questionamento no final que a gente não chegou nessa parte ainda. Então, a senhora falou assim como vocês já estão dando andamento à análise dos dados, vocês já devem ter uma ideia, né, se o recorte de ocupações vai ser suficiente ou não, mas a gente ainda não está nessa etapa, e aí a gente ficou nessa dúvida. E como a gente poderia agrupar? Agora, se a gente colocasse um exemplo, cursos, a gente faria como? A gente faria apenas, a gente seria dividido assim, um exemplo, se a gente encontrasse alguma coisa em ocupações, alguma tendência ou algo que a senhora mencionou, mas a gente queria complementar, como a gente faria para o recorte de cursos, por exemplo? Áreas do conhecimento, na verdade. Sim, aham. Tereza, então, olha só, para facilitar a vida de todo mundo, principalmente de vocês, eu acho que olhando como vocês se propuseram, né, a fazer essa diferença entre aqueles que têm outras ocupações e os que só se ocupam da universidade, né? Então, tentem ver se aqui tem uma diferença aqui tem mais sentimentos negativos, aqui emoções negativas, aqui não tem tantas, ou enfim, a intensidade não sei, né? Tentem ver qual é a tendência que aparece aqui dos resultados, tá? E descrevam isso. Se vocês, numa pesquisa de TCC, tá? Se vocês não encontrassem uma diferença significativa, se fosse muito parecido, o orientador ou a orientadora diria, tá, vamos tentar fazer um recorte por área do conhecimento, né? E aí, então, a gente apresenta esses dados sobre as ocupações e depois a gente parte para fazer um recorte pela área do conhecimento para ver se quem é das ciências tal se muda com relação a quem é das ciências tal, certo? Como aqui a gente está fazendo todas as versões bem simplificadas, eu vou dizer para o grupo de vocês, fiquem com o recorte das ocupações, mesmo que vocês não alcancem um resultado diferente, significativo, entende? Mas ainda assim que vocês consigam perceber isso, que não teve muita diferença, isso já é um resultado, né? Mesmo que não seja um resultado esperado, talvez, mas é um resultado, tá? Então, como a gente está aqui só experimentando esse processo de fazer pesquisa, fiquem por aí. Então, a gente alcançou o resultado de que, independente de estar trabalhando, ter outra ocupação além da universidade, a pandemia está afetando todo mundo de uma forma muito parecida. Não tem uma diferença nas emoções com isso. Tudo bem, é um resultado. Fiquem por aí. Tá, Tereza? E grupo da Tereza também. Mas, professora, seria possível, assim, hipoteticamente, seria possível unir ocupação e área do conhecimento como um só recorte? Pode, né? Porque aí você pode fazer assim.
o pessoal vem aqui e começa a gritar no meu ouvido, e no ouvido de vocês, né, por consequência. Então, pode fazer o recorte no sentido de da área das ciências exatas. Então, o pessoal aí recorta, faz o das ciências exatas, com outras ocupações e só trabalhando, né, ou só na universidade. Então, é isso e aquilo. Tu pode fazer esses dois recortes simultâneos. Pode, é possível, sim. E aí você vai analisando de área a área. Então, na área das ciências humanas, quem só tem universidade, quem trabalha em outra coisa também. Então, tem esse resultado, tem aquele resultado. Que não é o caso, tá, Tereza? Não precisa aprofundar tanto nesses dados aí, porque a gente está só experimentando eles mesmo, tá? Obrigada, prof. Nada. Quem mais, gente? Mais dúvidas? Ou vocês ficaram todos surdos com o grito que o Joaquim deu aqui no ouvido de vocês? Não, Joaquim, uma benção. E a Beatriz. Professora, última pergunta, eu creio que será a última. Em relação à composição da banca que irá ouvir o graduando. Certamente o orientador ele tem conhecimento de todo o conteúdo da TCC, porque ele acompanha o aluno durante 6 meses a 1 ano, né? Agora, os dois convidados, professores convidados a compor a banca, eles recebem com antecedência cópia do TCC para analisar, porque eles fazem algumas observações, eu percebo no final da fala do aluno, né? No caso, eles recebem, ou eles são convidados e vão ali só prestigiar o aluno? Não, a gente é convidado, aí a gente recebe, normalmente com mais de 15 dias de antecedência, a gente recebe o trabalho todo escrito, a gente lê, faz o parecer, faz as dúvidas, né, faz as sugestões, vê levantamento de dúvidas, né, de coisas que não estão muito claras do trabalho, e aí a nossa fala, né, a nossa arguição durante a banca sempre é no sentido muito mais sobre o texto escrito, né, do que propriamente sobre a apresentação. Enfim, né, então sim, é feita toda a leitura antes. Gente, última pergunta, então, da aula de hoje, aí a gente encerra. Como é que vocês estão se sentindo para a apresentação da quarta-feira que vem? Tá tudo bem? Estou ansiosa para apresentar logo e ficar de férias. Que bom, eu também, viu, Maria Eduarda? Também tô nessa. Animada, professora, desculpa interromper. Sim, claro. Animada? Porque eu acho que vai ser a primeira vez que eu apresento assim com o grupo, então. Que bom. Quem mais? No primeiro momento está parecendo difícil, mas acho que chega na hora que desenrola. Não, eu acho que eu confesso que é uma tarefa difícil, sim, que eu pedi para vocês, mas que eu estou confiante que esse grupo dá conta, viu? Vocês dão conta. Mas é uma tarefa difícil, sim. Você tem razão, Jéssica. Quem mais quer contar um pouquinho como está se sentindo para a apresentação? Nervosismo com alegria. Agora que eu estou lendo o chat aqui, desculpa, gente, aflita, nada confiante. Nada confiante, Clarice. Ah, meu Deus, grupo da Clarice, ajuda ela aí, gente, conversa com ela. Tá bom, gente, vamos construir o projeto TCC para vocês aí. Tá bom. Ana, tudo bem? Melhorou? Será que a Ana está aqui ainda? Ana Luíse, espero que você esteja melhor. Oi, professora. Estou aqui sim. Eu tomei remédio aqui, estou esperando fazer efeito para melhorar. Tá bom. Não, eu estou impressionada que tu está aqui ainda. Eu, se estivesse na tua situação, eu já tinha, né? Assim, mas tá bom. É porque eu estou escutando o que vocês estão falando e tendo as ideias do que vou precisar disso lá na frente, né? Tá bom, Ana. Pois melhoras, viu? Se cuide aí, tá? Professora, só uma dúvida. Vai ter alguma ordem de apresentação? Eu não lembro da numeração dos grupos. Tá.
Vamos organizar isso. Eu vou colocar ali no WhatsApp, então, porque eu também não lembro de cabeça, não, quem é de grupo qual, tá? Mas eu sei que rolou no WhatsApp grupo 1, grupo 2 e tal, e aí eu retomo isso, essa conversa ali do WhatsApp, e a gente explicita essa ordem, tá bom? Ah, tá ótimo, professora. Muito obrigado. Tá? De cabeça, assim, eu não vou saber dizer, não. A frequência. A frequência já rolou. Quem tá com o link aí de frequência pode me ajudar, por favor? Professora, aí vai ter tipo 15 minutos, 5 minutos para cada um falar, ou não vai ter Cada grupo tem 15 minutos, Ingrid. Dá uma retomada no que a gente falou na aula passada, tá? Tá tudo explicitadinho lá, como é que vai ser isso. Ok? Gente, boa semana para todos, bom São João para vocês. Muito milho hoje. Obrigado, professor. Curtam bastante com muita responsabilidade também, tá? Lembrem que é São João pandêmico ainda, infelizmente, tá? Beijos a todos e até semana que vem. Professora? Oi, Gabriela. Eu não sei se a senhora viu, eu falei no chat, mas é porque a Issa